em janeiro deste ano, foi publicado um novo estudo para ver, inclusive, se já haveria melhorias. E é um estudo que é publicado novamente no New England, em que se procura só nos doentes internados em hospitais verificar se tinha havido melhoria depois de 2 décadas de esforços nesse sentido. E não há melhorias. Esse é que é o problema. Continuam no mesmo nível e praticamente a mesma distribuição, embora tenha havido algumas diminuições, particularmente nas infecções provocadas pelos cuidados de saúde, ou talvez tenha havido alguma diminuição. Pelo menos há muita atividade e muita preocupação. Não é só isso. Nós vamos assistir aqui a 3 apresentações. Será o professor Luís Santiago, que tem realmente a preocupação com estes sistemas, que era professor e a sua área de intervenção era medicina geral e familiar, onde realmente há problemas deste teor bastante elevados. Depois teremos a doutora Inês Mesquita, que é internista e que se dedica a este tema, e particularmente ao problema do erro de diagnóstico. E que penso que é muito importante. Ela vai traçar linhas gerais de uma área que é algo confusa e que muitas das pessoas nem querem admitir, nem querem pensar que isso existe. Mas existe e, particularmente após a pandemia, as coisas agravaram-se tremendamente. Depois temos também as consequências jurídicas e éticas, que convidámos novamente a professora Andréa Costa Andrade para nos dar a sua visão, não só de jurista, porque ela, além de ser uma pessoa muito entusiasma e que nos contagia, é também uma pessoa que está ligada à bioética e aos problemas, como é que se encara. Portanto, ela tem informação, não é apenas de um jurista que diz, pronto, tudo bem, então a culpa é do condutor sempre. E os riscos que existem. Depois, quando o juiz passou a tirar a carta, passou sempre a ser dos outros e não ter do condutor a culpa. Não é assim, ela tem uma formação, portanto, nós devemos encarar os problemas e estes problemas e saber quais as consequências. Uma coisa é o erro e outra coisa são a lesão provocada pelo erro. Portanto, esta distinção é fundamental. Há erros e há quase erros, mas o erro, e o exemplo que gosto de dar é o de entornar uma chávena de café. Entornar uma chávena de café é sempre um erro. Agora, se entornar em cima de uma mesa com uma toalha ou com um plástico ou com algo facilmente se limpa, não tem consequências. Perdemos apenas o café. Agora, se entornar esse café sob a Declaração Original de Independência dos Estados Unidos, é uma perda irreparável. Portanto, as consequências do erro podem também ser, do erro médico, podem ser perfeitamente negligenciáveis, ou então o doente morre. E há muitos doentes a morrer por esta razão. Por isso eu agradeço a todos eles a participação e sei que vai ser uma sessão bastante dinâmica. O professor Luís Santiago já prometeu que nos iria pôr a falar. Por isso, professor Luís Santiago, faz favor. Muito boa tarde a todos vocês que estão aqui e também a quem está em casa a ouvir-nos. Isto é interessante, mas ao mesmo tempo limita um bocadinho aqui a marcha por todos os lados para podermos ter algo diferente. Mas enfim, quero cumprimentar-vos porque não vos conhecia e gostava que fiquem a conhecer-vos, e ainda bem, e para vocês alunos, vamos ver o que é que daqui hoje vai sair. Sr. Luís Sérgio, muito obrigado pelo convite e pediram para falar, sim, subitamente, sobre erro médico e suas consequências. Ora bem, eu sou médico de origem, fui um académico médico também durante alguns anos e agora estou debruçando sobre outras coisas. Uma vez, todos aqueles que foram meus alunos em Misto 4 lembram-se, provavelmente, já foi há muitos anos, que falava de uma coisa que é o Patient Safety Making It Happen, ou seja, uma declaração de Luxemburgo, já de 1995, e que
fala sobre uma série de coisas, nomeadamente o que é que nós temos que ter em atenção, como médicos, para evitar o erro médico. Quais são as suas consequências? E já agora gostava que vocês se debruçassem sobre duas temáticas muito diversas. Qual será a diferença entre resultado em saúde e consequência em saúde? Alguém tem ideia? Qual é a diferença entre resultado e consequência? Ok. Imaginem que têm em casa, ao fim de semana, dois indivíduos que estão a fazer bricolagem, pegar pregos na parede para pendurar no quadro. E que falham a pontaria no prego e batem com o martelo no quarto dedo da mão esquerda e esmagam cheios de dor, com hemorragia, entrapam a mão, vão parar ao hospital, não são atendidos, e os dois da mesma forma, de igualdade na saúde e equidade no tratamento, e são tratados com a amputação do quarto dedo da mão esquerda. E, quando saem do hospital, trazem uma cartinha para levar a veterinária e dizer que o senhor teve uma amputação por traumatismo com esmagamento do quarto dedo da mão esquerda, o tratamento foi amputação. Resultado curado. Maravilha. Qual é a consequência diferente para um e para o outro? Aquilo era calceteiro, continuou a calcetar. O outro era pianista, deixou de poder tocar piano. Ou seja, andamos todos, por exemplo, na diabetes à procura de baixar uma série de valores, mas, mais tarde, temos as consequêncies pela diabetes. Andamos todos a propor fazer rastreios, isto já vamos depois entrar na questão ética, mas a mortalidade global, ao final de alguns anos, não varia em função de ter ou não ter feito o rastreio. Variou a mortalidade específica por esse problema, mas não alterou a mortalidade global. Isto implica pensarmos muito bem numa coisa que adiante vos vou falar, que é chamada prevenção quaternária. Um pequeno questionário sobre a satisfação de quem consulta, e porque se fala sempre que pode haver diferenças em relação. Podemos pôr esta barra aqui em cima? Permitem-me? Eu queria manter aqui. Só que saibam que há aqui uma outra coluna que tem os valores de P e que os valores de P são significativos. Em função das pessoas terem uma formação académica baixa ou alta, porque isto em saúde, cada vez mais nós temos que perceber que nós fazemos tudo muitíssimo bem, mas nem sempre obtemos os resultados nem as consequências que queríamos. Em função disso, nós temos cada vez mais a estudar coisas que são a socioeconomia. E há várias maneiras, ou poderá haver várias maneiras de verificar qual é a socioeconomia em que uma pessoa está e como é que, em função da sua classe socioeconómica, ou do seu nível socioeconómico, quer seja individual, quer seja familiar, como é que, no futuro, ela poderá comportar-se em relação à doença e à carga de doença. Porque as pessoas têm doenças, muitas vezes têm muitas doenças, e dão um valor relativo diferente daquilo que o médico dá quando quer tratar. Um deles é o Socioeconomic Deprivation Index, que baseando apenas, por exemplo, na formação académica baixa ou elevada, no rendimento mensal, se é baixo ou elevado, e também em viver só ou viver acompanhado, mas tudo criar um índice. Esta é uma das análises desse índice, é apenas pela formação académica, e nós percebemos aqui, num questionário em 7 perguntas, as pessoas até acham que o consultório do médico dispõe daquilo que é necessário. Reparem que, quanto mais baixa fosse a pontuação média entre 1 e 7, melhor seria a resposta. 1,7 na baixa, 2 no médio alto. O médico explica bem a necessidade dos exames que pede para serem realizados. Também temos bons resultados. Mas mesmo assim, diferentes significativamente no seu valor entre ser na classe de uma formação académica baixa ou alta. Bem como o médico é cuidadoso no exame clínico e tratamento, verificando tudo. E temos aqui já o problema que seria da segurança. E também temos bons resultados. Sempre que possam obter os cuidados médicos de que preciso por nos poder pagar, não se esqueçam que, por exemplo, para o resultado pode ser muito bom utilizar tudo aquilo que vem nas últimas guidelines, mas que as pessoas podem ter dinheiro para comprar os medicamentos todos.
Nós não temos ideia do custo que é para as pessoas, por exemplo, não só considerar, por exemplo, o caso da insuficiência cardíaca, em que temos 4 classes farmacoterapêuticas para melhoria prognóstica. Uma delas é cara. Outra, a Associação da Globitilagária, a Associação e inibidores de SGLT2 também dá para mim barato. Se somarmos a isto com os outros medicamentos que as pessoas podem ter que tomar por causa de outras patologias de que sofrem, podemos chegar a uma conclusão de que pode haver gente que não tenha capacidade de comprar isto tudo. Eu sei que não sei falar em questões individuais, mas, por exemplo, comprar ticagrelor comercialmente é uma pipa de massa. E são 2 tomas por dia. E haverá muita gente que é capaz de ter dificuldade em tomar. E ainda por cima tomar agravante para o resultado e para a consequência. Porque são 2 tomas por dia. E muita gente com alguma idade vai falhar uma das tomas. Mais uma questão a pensar. Portanto, dá a ideia que, sob o ponto de vista das pessoas que nos consultam, elas estão mais ou menos contentes com aquilo que recebem. É um pouco aquilo que acontece quando vocês têm uma lesão qualquer no vosso carro e vão ao mecânico e o mecânico diz não há problema nenhum, é só para fazer isto, e vocês ficam todos contentes porque deram resposta àquilo que vocês queriam. Não são suficientes, não têm a quantidade necessária suficiente de conhecimento para confrontarem aquilo que vocês estão a dizer e, portanto, estão contentes. Ou seja, os médicos são aqueles tradicionais sempre não satisfeitos com aquilo que achavam que deviam fazer, apesar das pessoas estarem satisfeitas com aquilo que receberam dos médicos, em todas as alturas. Isto tem a ver com esta história de quando nós julgamos que não fazemos tudo aquilo que devíamos ter feito, se calhar achamos que é um erro médico. Mas o erro médico, e temos aqui um especialista que depois vos dirá, o erro médico são várias coisas ao mesmo tempo. Não é uma só. Na base de tudo, poderíamos dizer que seria o médico que praticava um ato ilícito por excesso, digo eu, ou por insuficiência, segundo o padrão das leis exatas. Ou, porque há leis exatas também, a comunicação. Hoje de manhã voltei a ler o Código de Deontologia dos Médicos e uma das coisas fundamentais é a comunicação. Vocês sabem comunicar com o doente. Estranha-se, aprende-se e treina-se. Eu nunca mais me esqueço, a minha mulher gosta muito de ver aquelas séries todas, não tenho tempo para a televisão, sei aquelas séries dos hospitais. E eu, uma vez, sentei-me, não sei porquê, e está um episódio qualquer em que uma senhora, interna da cirurgia, raça negra, só gostava era de cirurgia e laboratório, do microscópio. E um dia estava ela no microscópio e alguém que disse: tens que ir falar aos familiares das 3 pessoas que hoje operaste para dizer qual foi o resultado. Ela pega numa cama muito reducida, faz 3 revistos, vem cá fora, chama uma, a sua filha está operada, amanhã vai ser. A sua filha, olha, correu mal, está no hospital. Olha, a sua filha morreu. Foi-se embora. Comunicou, é verdade, fez mal. A primeira questão da comunicação é que é impossível não comunicar. Certo? Eu, quando estou a olhar aqui para vocês, não estou a comunicar como deve ser com os lados de casa, e quando olho para ali, também não olho para vocês. Porque é que os grandes atores de cinema são muito bem pagos? Porque quando o plano cai sobre eles dizem muita coisa, oposta. Os outros são os canastrões que não passam tão bem a mensagem e, portanto, não recebem tanto dinheiro. Interpretam na mesma. E nós, médicos, interpretamos o papel. O papel daquele que vai dar ajuda a alguém que reconhece no médico a capacidade técnica para poder ajudar a resolver os seus problemas. Não se esqueçam disto. A maior parte das pessoas não são o doente da cama 14 que tem aquela doença. São as pessoas que nos vêm dizer: eu não me sinto bem, eu tenho bem aquilo. E vocês vão ter que fazer um CSI para perceber depois o que é que ela tem. O problema é se somos nós capazes ou não de gerir o tempo e não pedir tudo ao mesmo tempo para ter logo de imediato uma resposta ao problema da pessoa, ou à nossa vontade de ter um diagnóstico. É a nossa vontade de ter um diagnóstico. Porque quando a pessoa sai do pé de vocês, veio com uns problemas, sai com um nome de uma doença, que é para ela mais um problema, e ainda por cima
muitas vezes sai os problemas que tinham trazido à consulta não respondidos. Eu, ano passado, fiz uma experiência com um congresso em que pediram para falar e eu fiz uma coisa muito simples, pedi, era sobre diabetes. Pedi a uma doente minha que tinha tido diabetes há 3 meses e pedi para fazer uma pequena entrevista filmada. Ela autorizou, assinou o papel, pus a câmera atrás dela e faz-te a primeira pergunta. O que é que sentiu no dia em que lhe disseram que tinha diabetes? O medo desgraçado de vir a ter doenças no futuro, dos rins e os olhos, porque eu sofro de glaucoma e sou fixério. Então, mas com essas perguntas, não fiquei atordoada com aquilo que me disseram. Então, e como é que está a sua qualidade de vida desde que tive o diagnóstico e tive tratamento? Péssima. Eu não aguento aqueles medicamentos. Eu ando sempre com diarreias, com dor na barriga. Já fiz não sei quantas vezes as urinárias, vou deixar para os medicamentos. Estamos a perceber? O resultado do médico pode ser uma hemoglobina não ser muito bem controlada, mas, ou não, mas a consequência a prazo é aquilo que nos interessa pensar. E as consequências às vezes têm custos benéficos à saúde, mas às vezes um pouco desagradáveis às pessoas, nós temos que perceber. Então, o erro médico pode ser porque nós ou pedimos demasiado, não somos capazes de falar com a pessoa, ouvir, entender, depois fazer o exame físico habitual, e em vez disso vamos imediatamente pedir não sei quantas análises, entre elas os marcadores tumorais, assim, porque sempre é bom para despistarmos que não há não sei o quê. E depois aparece-nos um marcador logo acima do limite de corte. E desgraçado, passa ali não sei quanto tempo, fazer não sei quantos exames e não era nada. Vem agora ainda muitos rastreios, entre os quais o da próstata. Não sei o que vai acontecer. Sei é que, vocês no 5º ano, se não ouviram, vão ouvir, os valores brutais para se... O que é que nós podemos causar de sobrediagnóstico e de sobretratamento a pessoas a quem pedimos o PSA sem elas terem queixa nenhuma? Prevenção trata-se disto. Nós pedimos a alguém que não tem queixas nenhumas, um exame para tentarmos perceber se ela no futuro pode ter um problema. Ainda é possível apenas numa base populacional e numa base no risco individual. Firme Weiss estava na altura de ser estudado e aplicado com tudo o que hoje já conhecemos. Portanto, o problema do erro médico pode ser, e é, muitas vezes, de falta de informação, de informação adequada, ouvir as pessoas, e também porque ou praticamos atos a mais ou porque praticamos atos a menos. Isto, meus caros, é muito importante que nós percebamos para o futuro. Tal como já tinha o professor Rui Santos, é verdade. Se vocês pesquisarem na net, num artigo que saiu na PLOS One, penso que mês passado, em janeiro, da autoria da doutora Catarina Viegas e do professor Rui Mileno, o estudo é pequeno, é exploratório, mas o que é que eles foram fazer? Foram pedir a 31 médicos que durante um lapso de tempo lhes dessem todas as dúvidas que eles tinham tido em consulta para eles perceberem qual seria o tempo e o encargo gasto para, pesquisando na net, poderem ter respostas imediatas ao problema, à dúvida que aquele médico tinha naquela altura. E tiveram muitas dúvidas. Não estudaram as éticas. Foi um erro, mas que eles perceberam que não havia respostas sequer. Mas, fundamentalmente, tiveram problemas foi com o background, ou seja, com o problema do diagnóstico e, muito pouco, o problema da terapêutica e do prognóstico. Portanto, aquilo que há bocadinho o professor Rui Santos dizia é verdade. Portanto, o problema hoje em dia que nós temos é, então, perante isto tudo, o que é que eu vou fazer? O que é que eu devo fazer? Qual possa ser o diagnóstico? Porque estamos muitas das queixas das pessoas são, eu não diria, isso foi eu que abri para ver se arranjáramos a sala, que estava o ar estava muito pesado. Depois aí passa a área. E, portanto, o grande problema que nós temos hoje em dia é que as pessoas apresentam queixas de uma forma muito ténue. E depois andamos todos à procura de imediatamente arranjar uma bateria larga de testes e o que é que se possa fazer. E depois precisamos de onde é que está a informação. E estes autores receberam as dúvidas e depois foram para a net, Dynamed, UpToDate e BMJ, Best Practice, tentar perceber se havia respostas.
e havia respostas imediatas para 90% das dúvidas, mas demorava, inicialmente para eles demorou 3 minutos a pesquisa, ao final da primeira semana, então fazer isto sistematicamente, já passava a demorar 1 minuto e 30 segundos. Para aqueles que têm algum destes ícones no seu ambiente de trabalho, podem aceder a isto. Porque são licenças caras. Algumas a AFS, mas a MGF tem, outras não têm. Depois temos aqui este problema para resolver, que é, se eu quero fazer o melhor, tenho que ser eu próprio a pagar no meu bolso para conseguir dar o melhor às pessoas, quando quem devia colocar isto aqui não coloca. Por exemplo, na prevenção, como é que se chama aqui? Agora falho o nome. Está no site da Ordem dos Médicos. Choosing Wisely. O Ministério da Saúde alinhou logo, mas depois retirou-se porque não quis pagar as licenças. Mas a Ordem dos Médicos tem lá isto na página. Nós podemos lá ir à procura. Para uma pessoa que não sofre de nada, quais são as indicações? Mas a prevenção primária, nós podemos ter muita coisa. Vocês podem pesquisar se quiserem. United States Preventive Service Task Force, onde podem lá colocar o perfil da pessoa que está à vossa frente e imediatamente vão dizer o que é que podem ou não, o que é que está a indicar ou não que seja feito, para que idade e para que sexo, em termos de prevenção. E, portanto, de facto, os problemas no diagnóstico ou no prognóstico terapêutico são, de facto, hoje em dia, aqueles que mais perturbam os médicos, sobretudo, isto é que é curioso, eu joguei que fosse o prognóstico terapêutico, mas não foram as questões de background. Isto é notório. Mas eu gostava de ter as vossas perguntas. E porquê é que isto é assim? Pergunto-vos eu. Porquê é que acham que, de facto, os problemas fundamentais são de diagnóstico e não de terapêutico e prognóstico? Eu tenho uma perspectiva. Não sei se mais terá essa perspectiva. Vocês saem, de facto, da faculdade, e os médicos saem, de facto, da faculdade, e hoje em dia as guidelines todas que são para tratamento e, portanto, já está tudo conhecido. Não está antes. Voltar a raciocinar. Que é um slide que eu costumo apresentar de para que é que serve estudar fisiologia, anatomia, fisiologia, fisiopatologia, se depois tudo o que interessa é publicar guidelines. É importante. E que soluções é que pode haver? As soluções é ter à frente um computador, ter um ícone, ir lá. Curiosamente, estes estudos dizem que, a partir do momento em que os médicos conseguem ir buscar as respostas imediatamente no seu ambiente de trabalho, já não precisam ir à procura de outro médico com quem falar sobre o caso, ou seja, aumentamos o isolamento. As redes sociais são fabulosas, mas tornam as pessoas não comunicantes com outras. Comunica-se com a máquina. Não se comunica cara a cara. Uma das coisas que é importante na comunicação é conseguirmos olhar olhos nos olhos das pessoas. O computador não estraga a comunicação. Pelo menos não tanto quanto, por exemplo, o papel. Porque quando eu escrevo papel, também vou olhar para a pessoa. Claro, mas não é preciso fazer como fazia uma interna minha, com quem eu voltei a estar, que era que, enquanto falava com as pessoas, estava a escrever. E nunca dava erros. Quando eu, depois de falar com a pessoa, vou para o computador e dou erros. Faz parte. Portanto, todas as coisas são importantes. Quais são as soluções para isto? Eventualmente, estas questões destes sítios de pesquisa, mas muito também a nossa formação. Não só na faculdade, como também depois no internato. E, sobretudo, começar a pensar em que, de facto, o que há hoje em dia de muito novo pode ser muitas análises novas que podem permitir chegar a algum outro tipo de coisa, mas toda a gente que vem estar convosco tem todas as patologias, vocês já viram, e tem necessita tudo aquilo que vocês veem que acontece nos cuidados mais superiores, mais específicos para tomar tipo de doença. É isto que nós precisamos pensar. Até porque daqui vem a segurança das pessoas. Os hospitais, hoje em dia, são, de facto, sítios de cultura por excelência da questão da segurança. Mas, mesmo assim, há problemas.
infecciosos, de outros e diagnóstico. Há uma cultura que existe dentro do hospital e que existe também lá fora. Só que a magnitude do caso, e cada caso é um caso, não é sempre igual para todos os casos. Cá estão os tais sites. Agora, quando nós queremos evitar consequências nefastas na pessoa, será que estamos a fazer adequadamente aquilo que se chama de prevenção quaternária, que é evitar excessos para o diagnóstico e para a terapêutica? Então não falo do encadenciamento terapêutico. Falo já simplesmente de até que ponto é que vocês leem estudos sobre ensaios clínicos sobre medicamentos e obtêm nada de resultado. Depois utilizam esses mesmos medicamentos no doente dia a dia e o resultado não é o mesmo. O que é que acontece? Aumentamos a quantidade ou a dose ou aumentamos a quantidade de medicamentos. E às vezes não temos ainda os resultados que nós queríamos ter. Por que é que isto acontecerá? Aconteceu no caso de um homem que diabético, nunca fiz nada daquilo que eu dizia. Eu ia dizer que qualquer dia tem um infarto. Eu tenho infarto. Qualquer dia tem AVC, tem um AVC. Até que um dia foi internado aqui no hospital, com o substituto que foi operado. Enquanto estava no retorno, alguém que sei, que alguém foi propor que ele entrasse no estudo. Quando ele foi à unidade pela primeira vez fazer um penso, fazendo aquela carta, estava dizem para entrar no estudo, eu em casa e vai falar consigo, se valia a pena. Bom, olhando para o texto, isto é um antidiabético, percebi qual é, depois vou dizer qual é que era, a classe pelo menos. E, olha, entrar no estudo, que é tudo isso, não vai fazer mal nenhuma de certeza. Como na altura pedi mesmo alguma denúncia. E no dia seguinte, sob o resultado, era 8,4. Bom, não hemoglobina C daqui por 3 meses, vamos voltar a fazer. 3 meses depois vejo o homem mais magro e com hemoglobina C já de 7,2. E a mulher a dizer, pois, ele agora anda a pé, ele agora já não come as patas de viado, ele agora já não come as línguas de gato, ele agora já come diferente, porque está no estudo. Não, está muitíssimo melhor, porque 3 meses não hemoglobina C. 3 meses depois, mais magro, hemoglobina C 6,8. Maravilha. E a mulher a dizer, pois, ele agora já come tudo, agora este parece outro. Ok, controlamos isto, então daqui por 6 meses não hemoglobina C. 6 meses depois, ele não aparece, inchado. Então, o que é que aconteceu? Já acabou o estudo, já posso ver à vontade. Portanto, o ensaio clínico, se calhar, não é adaptável ao nosso tempo dia a dia. E às vezes os bons resultados com o placebo são superiores aos médios resultados do medicamento ativo. Isto ou seja, o diabético tem diabetes, fica logo aflito, ele não quer ter diabetes, ele nunca fez nada para ter diabetes, ele agora que diz que finalmente tem dinheiro para poder comer, dizem para não comer, ou como dizia um amigo meu, então agora eu andei a investir milhares de euros na minha barriga, agora queres que eu perca isto? Pois, e então, este diabético dizem assim, tem que comer melhor e tem que se mexer. E ele vai para casa e diz, olha, eu quero, agora tenho que comer melhor, tenho que mexer. Quem é que faz em casa a comida? Os restantes estão dispostos a, de facto, alinhar com ele a comida. Quem é que vai andar com ele a pé? Ora, nós sabemos que o DHP, o Diabetes Health Profile, que o diabético tem um problema de alimentação desinibida, de atividade física detesta, e depois tem outra coisa que nós nos esquecemos muito, que é o seu problema ansioso ou quase de estresse em relação a ter diabetes, porque ele nunca fez nada para ter. Conclusão. Ele vai para casa, não melhora, entra num ciclo e os médicos entram num ciclo com ele a porem cada vez mais indignas em cima. E os tais 0,8 ou 0,2, que em nos ensaios clínicos reduziu a hemoglobina C, não acontece. Ou seja, vão 2 aqui na sobra. Isto é uma consequência, isto é um resultado terapêutico cuja consequência da frase vai ser todas as complicações que vocês conhecem. Portanto, consequências são efeitos resultados. Isto nós podemos fazer, fundamental na prevenção, tal prevenção quaternária, em que nós pedimos muitas coisas às pessoas e pelo meio que nos aparecem uma série de pequenos problemas que se calhar não significam nada,
na evolução da pessoa e que nós temos que ter algum cuidado da quantidade de análises que pedimos para evitarmos problemas mais tarde. Se nós não pensarmos nisto, mais tarde pagamos o preço disto. Porque as consequências são para as pessoas e são para os profissionais. As pessoas sofrem porquê? Porque nós lhes colocamos mais doenças em cima, lhes colocamos medo-os em cima. E já bastam os medos todos que aí andam fora, pela pandemia e por outras coisas. E pela guerra e pela informação. Eu fazia sempre um desafio aos meus alunos de nível 4, que era um dia da semana que pudessem ver ou de manhã ou à tarde, uma hora, um daqueles programas generalísticos, para conseguirem perceber aquilo que as pessoas, a partir dos 65, 66 anos, que ficam em casa, veem todo o dia. E conseguirem perceber qual que seja a mentalidade com que aquelas pessoas ficam e o que é que têm que consumir todos os dias. Eu até houve um dia, o meu amigo era o exemplo, um dia até vi num programa que o calcetinho era bom para a queda do cabelo. Até para isso. Portanto, já vemos, como a minha mãe, essa jovem que conheceu, me dizia que queria um aparelho para os ouvidos, para ouvir melhor, porque aquilo só puxava 4 euros por mês. Se não vou puxar 4 euros por mês, nem as baterias do aparelho que melhor. E além disso, já fizemos exames, sabes que mesmo com esse aparelho não vais ouvir melhor. Mas eu quero um aparelho, porque eles dizem que as pessoas vivem e ouvem melhor, e não te esqueças de uma coisa, é que se dizem na televisão que isto é por muitos milhões de pessoas, tem que ser verdade. E eu digo, calei, também não pegou o aparelho, mas calei. Em quase tudo, há um ditado que diz que tudo que é bom na vida faz mal ou não sei o quê, não é? Pois, é que nós somos os chatos, vamos dizer às pessoas que têm que fazer alterações ao seu estilo de vida habitual que elas gostam ao qual se habituaram. Nós somos sempre nós, devemos sempre a boa, promove o uso e o consumo. Eu gostava de saber sempre ao mundo que estabelecesse um horário qualquer em que, entre as 8 e as 9 horas, não havia televisão obrigatoriamente, para as pessoas poderem comer sentadas ou falar umas coisas ou poderem ser por telemóveis, em vez de ser ouvir as notícias, senão haveria depois algumas modificações em algumas doenças. Porque isto depois leva, havendo erros, pode, bem logo, não é nada contra o direito, mas quando me der contra a medicina modificou-se. O erro é para prevenir, o erro é fundamentalmente para aprender e não voltar a cometer. Este é o problema do erro. Vocês, há uns livros, há um autor que vale a pena ser lido, Atul Gawande, 4 livros. Ser bom não basta, As mãos que nos operam, o efeito checklist, fundamental para ser lido e ser brutal. E ele mostra-vos uma série de coisas que vocês alunos deviam ler, reler e pensar. Temos que aprender com o erro. Temos que evitar o erro. O efeito checklist, aliás, o segundo estudo que ele faz para o MS, é porque é que as pessoas vão, algumas pessoas iam para uma cirurgia, para uma operação da perna direita e depois vão com a perna esquerda amputada. Acabei de ler este livro há muitos anos e no dia seguinte estou na consulta e uma enfermeira vem-me pedir, vem aqui depressa porque temos ali um caso de uma senhora que teve um parto há 4 dias e não se aguenta o cheiro que ela tem. Já tenho uns anos naquilo, lá cheguei e tal, lá fiz as manobras habituais, pode ser que as compressas da frente da vagina, que aqueles cheiros estranhos. E o marido dela vai-te reclamar contra a maternidade. Lá fui eu chamado para me prestar declarações. Porque entendemos que está que houve aqui uma questão de má prática e nós queríamos saber, na abertura do processo de segurança, desculpa lá. Vocês já pensaram que se tem lá uma lista de verificação positiva para quem é que tem que fazer o quê para evitar estes problemas? Isso não temos. Então, primeiro façam isso e depois pensem em punir outras pessoas. Eu estive até ontem no Conselho Superior de Médicos e tive vários casos em que a minha decisão foi quem é responsável não é o médico, é a entidade para a qual ele trabalha que não tem o necessário calendário de atividades e programa de atividades e que elas são responsáveis por isso. Portanto, se isto não está feito, já que a medicina hoje em dia cada vez mais é um trabalho em equipa. Por isso é que aqueles sites que eu vos mostrei são muito giros, mas levam-vos ao isolamento. Eles conseguem resolver tudo sozinhos.
Portanto, passam de manhã à noite a ver pessoas e não contactam com outros, que é fundamental. Aliás, há uma série, eu faço uma série de cursos da Academia Europeia de Medicina Familiar, onde nós defendemos sempre, atenção, uma coisa muito importante nas unidades de saúde é que haja uma máquina de café para nós lá irmos, nem que seja 3 ou 4 minutos durante o feito, e conversar com 3 ou 4 pessoas. Precisamos de falar. Nós somos seres gregários. Já para algum lugar mais, não é? E, portanto, colocando já acabei, vamos descansar. Colocando as questões neste aspecto, o que nós temos que fazer é, se calhar, tal como temos que repensar o nosso Serviço Nacional de Saúde, também temos que repensar um bocadinho a nossa prática médica. Deixaram de ser tão mecanicistas e passaram a ser um pouco mais sistémicos. Isto não é só para a psiquiatria, não é só para a medicina geral familiar, não é só para a medicina interna. Isso é para todas as especialidades. Eu não achei piada nenhuma quando há uns anos atrás, no Porto, as jornadas que o professor Ramilhão fazia, uma das médicas, apresentei-me um caso clínico e a diz-me ela, pois, lá está, vocês metem-se com os picheleiros, são os técnicos, e depois perdem o resto todo. Isto não achei piada aqui. Anos depois, afinal, se não tinha razão. Não é só a técnica que interessa. É aquele caso do indivíduo que se vos queixa de, e que vocês ouvem, sabem o passado pessoal, familiar e pensam, bom, isto muito provavelmente é mesmo uma situação de DNA. E fazem testes, os testes são negativos. E deixam não dar, dizem, não tem nada. Pumba, e ele faz um facto de meu carro. Mas vocês tiveram o risco, era aquilo. E se o carro deixa de intervenção clínica, vocês contactaram. Mesmo que testes negativos, vamos fazer. E resolvi o assunto, tínhamos ganhado alguma coisa. Mas isto não tem, repara que o processo é exatamente o contrário. Muitas vezes nós precisamos de primeiro perceber se de facto haverá razão para fazer alguma coisa. E isto implica o conhecimento das pessoas e implica o conhecimento das suas respectivas famílias. O contexto é muito importante para reduzir as consequências. Muito obrigado pela vossa exposição, porque eu daqui a pouco vou ter que... Vou ter uma coisa aqui para todo. Muito obrigado. Acho que o professor Santiago começou da melhor maneira e pôs vários problemas de maneira muito plata, mas muito pragmática. E realmente o que eu vou dizer é o que nós podemos fazer para melhorar. O que é que podemos, que estratégias é que podemos utilizar? Não tenho respostas. A não ser esta coisa. A doutora Inês vai também falar um pouco das estratégias que podem ser utilizadas e que estão consensualizadas já em termos internacionais, porque já há algum trabalho feito. Eu vou pedir agora à doutora Inês para fazer a sua apresentação, antes que alguém queira fazer alguma questão. Não? Se não há. Estes problemas e a falta de conhecimentos informáticos. Olá, boa tarde a todos. Vamos falar então sobre mais ou menos o diagnóstico
obrigada ao convite pelo professor Santos, para complementar deste fórum. Portanto, vou falar mais propriamente do diagnóstico e não do erro médico. Dentro do erro médico há vários tipos de erros, e vou falar do erro diagnóstico, porque foi o tema que me foi proposto e é uma área que eu especialmente me dedico. Então, vou falar uma pequena introdução com um caso clínico para ser mais fácil de perceber quando é que o erro diagnóstico pode acontecer. Depois, exatamente a definição e os conceitos do erro diagnóstico. Depois, como é que se faz um diagnóstico, o processo de diagnóstico. E depois as estratégias para evitar o erro diagnóstico. A primeira coisa que temos de saber sobre os erros diagnósticos são aqueles que, muitas vezes, mais afetam cada um de nós na vida vai experimentar provavelmente um erro diagnóstico. Portanto, em termos de danos, dano de erro diagnóstico, temos muita gente, várias pessoas morrem e, portanto, não é só a questão do dano, mas também depois as penalizações, muitas vezes indemnizações que isso surgem. O caso clínico que eu vou contar é um momento meu, de 75 anos, que vem ao serviço de urgência, apresentando com uma execução, um aumento clínico abdominal, com eventos anteriores e com diabetes. Portanto, neste quadro há um mês, portanto, não há um mês, é a urgência. Mas 15 anos antes, eu já tinha tido um período mais foi danada, e na altura o médico disse que eu precisava de beber. E ele o fez. Desde então, desde 15 anos até a nível de experiência, não voltou a ser consultado por muito tempo. O que aconteceu é que depois, o exame objetivo que foi encontrado foram sinais de doença hepática crónica, estigmas evidentes, analiticamente o padrão do estado, e, entretanto, com os exames diagnósticos, concluiu-se que ele tinha um nódulo hepático de 14 cm. Portanto, ao imaginar 14 cm. Portanto, palpava-se muito bem. Para além disto, uma trombose veio porta e tinha, portanto, um carcinoma hepatocelular. Desde o diagnóstico, esse também entrou até ao ser demorado apenas 40 dias. Portanto, aqui vários tipos de coisas aconteceram, vários deles aconteceram. Qual é a definição de diagnóstico? Uma das definições de 2015 é que é falha em estabelecer de forma precisa e em tempo útil a explicação do problema de saúde do doente ou, e tal como o professor Luís disse, a comunicação de exatamente dessa explicação ao doente do que é que se passa com ele. Portanto, é uma das coisas. Mas há outras definições. Portanto, em 2005 já era falado que o diagnóstico pode ser de forma involuntária, falhado, errado ou atrasado. Isto quer dizer o quê? Que o diagnóstico atrasado é aquele que nós temos os dados, mas não conseguimos ver o que é que está a passar. Portanto, até temos os dados, mas não os conseguimos adequar. Portanto, aquele doente tinha mais chips, tinha mais frequência alcoólica, talvez esse tipo de ser menos pelo menos, e nós não sabemos disso, estamos só no momento. Mas os casos, muitas vezes, os diagnósticos são atrasados, aqueles mais difíceis são os de cancro. Muitas vezes os sintomas, por exemplo, com cancro gástrico não aparecem logo. E às vezes demora muito tempo a aparecer esses sintomas para depois diagnosticar. Estes são os diagnósticos atrasados, portanto, os erros de diagnóstico e leite. Depois, os errados são aqueles em que o doente vem com uma dor torácica e, portanto, não qualquer coisa mais curiosa, uma coisa, pode ser só apenas uma indigestão, mas no fundo depois um fator de miocardio. Isto terá certamente sido, obviamente, descoberto mais tarde, mas é um diagnóstico errado. E depois aqueles mais complicados são os falhados, em que muitas vezes as queixas não são compreendidas. Aqui fala-se, por exemplo, na dor crónica ou dor da saúde crónica e nós não sabemos muito bem o que é que está a passar e, portanto, muitas vezes só muito mais tarde é que conseguimos perceber. Vários puzzles mais complicados. Uma das coisas a ter em conta nos diagnósticos destes tipos é que muitas vezes estão em conjunto. Não há só um. Muitas vezes aparece um, depois aparece outro, muitas vezes altogether. Depois, dentro das categorias de erros diagnóstico, temos erros sem culpa, ou seja,
são fatores que não dependem do sistema de educação de saúde, não dependem do médico. São apresentação até o próprio doente pode levar a que esse doente não poderá aumentar o serviço de urgência durante um mês, isso é um mês sem contar. Portanto, o doente é que não procura ajuda. Muitas vezes também são as doenças com apresentações atípicas, muitas vezes levam a que doentes também nós também não conseguimos falar. Depois há aqueles que são relacionados com o sistema, e isso acontece muito frequentemente, pelo menos eu tenho essa experiência, as barreiras que existem com a comunicação, com a coordenação, com os computadores, com os sistemas, com nomeadamente sistemas a matar, sistemas a mamografia, são erros relacionados com o sistema. E depois há aqueles que são os erros cognitivos, são aqueles que têm a ver com conhecimento. Ou seja, a competência que nós podemos ter, que é cada tipo profissionais, previstos com o céu do professor, há pessoas competentes, há pessoas incompetentes, ou é esse o tipo. Portanto, nós temos que ter o máximo de conhecimento. Se eu não souber que existe este diagnóstico, se eu não souber que existe essa doença, eu não posso diagnosticar. Portanto, muitas vezes estes erros interrelacionam-se e levam-se a um dano e a um efeito adverso maior. E depois o processo diagnóstico. Como é que se faz um processo? O processo diagnóstico é uma coisa que se vai aprender ao longo do tempo, desde a faculdade até, e é uma coisa que se faz ao longo da vida toda enquanto médico. Portanto, o doente vai ao serviço de urgência. Depois do serviço de urgência, entra no processo de ética com o médico, certo? E fala, o que é que o médico tem que fazer? E aquela coisa que nós, aquilo que uma parte das pessoas são que fazem, que é a história, a entrevista ao doente, a comunicação com o doente, para obter uma boa história clínica, juntamente com o objetivo, juntamente que leva-nos a pensar e estudar 75% dos diagnósticos do doente, a comunicação com ele. Nós comunicamos com o doente, tentamos saber o que é que se passa, fazemos a entrevista, fazemos a história, fazemos o objetivo e depois vamos pensar o que é que pode ser. E nessa altura é que pedimos os exames complementares de diagnóstico. E a partir dos exames complementares de diagnóstico começamos a fazer uma colheita de informação. E com a colheita de informação vamos integrar e vamos interpretar isso, então sem problemas. E depois então fazemos tal working diagnosis, que é, nós vamos tentar, isto é uma coisa que não para. Nós podemos pensar no diagnóstico, podemos pensar no mercado, temos mais informação, vamos descobrir novos dados, se calhar não pode ser outros diagnósticos. E através disso, através de saber qual é o diagnóstico, vamos pensar para o tratamento. Mas com o tratamento também podem surgir novos dados, podem surgir novas complicações, voltando ao processo. Isto é uma coisa que não é imutável, que está sempre em transformação. Com objetivos sempre nos alterantes. Ou seja, qualquer erro ou falha no processo diagnóstico resulta num diagnóstico errado, um diagnóstico falhado ou um diagnóstico atrasado. Isto é um estudo, é o resultado de um estudo que foi feito com 583 médicos relativamente aos erros relatados. Portanto, eles foram examinar uma série de processos e foram ver e falar com vários tipos de médicos para perceber como é que estava, que erros é que podiam acontecer e quais eram os efeitos adversos e qual era a frequência dos erros. O que encontraram que os efeitos adversos eram mais, de 28%. Ou seja, são muitos efeitos adversos. E a frequência em que eles acontecem, em que os erros acontecem, são também bastantes, 35%. E aqueles que os diagnósticos mais são falhados ou esquecidos, estão a tempo por os efeitos adversos da medicação no campo pulmão. São os diagnósticos mais vezes falhados. As estratégias de prevenção têm a ver então com o tal processo diagnóstico que nós apresentei há bocadinho. Portanto, cada um deles vai ter então, por exemplo, aqui, quando o doente recorre ao sistema de saúde, pode atrasar-se. E depois os métodos para tentarmos detectar esta falha é tentar perceber se há algum mecanismo, até nos próprios sistemas ou alerta dados pela sociedade, alerta feita pelo Sistema Nacional de Saúde, para o doente recorrer
ao Serviço Nacional de Saúde, ou, por exemplo, se estivermos no Alentejo, se calhar provavelmente é mais difícil por assumir um hospital do que ser natural. Isso são métodos que podemos tentar evitar as falhas. Assim como, por exemplo, na questão das hipóteses de integração das hipóteses de diagnóstico, muitas vezes o que temos que fazer é discutir os doentes, é falar, fazer os doentes, ou seja, voltarmos sempre a falar sobre o doente, sempre com o processo diagnóstico, com conferências, com estudo, tem que ser feito, que são as maneiras que nós tentamos evitar e prevenir o erro. Por exemplo, no ambiente de trabalho, chama para o serviço de urgência, caótico, portanto, caos, perda de controle, tipo de pressão que tem, porque são muitos doentes, e também, às vezes, o trabalho de equipa é pobre. Ou seja, eu estou aqui a trabalhar, estou a tentar estar a desenvolver a memória, não é? E, então, tenho um ruído. E o ruído implica tudo aquilo que é feito. Eu sou interrompida, eu sou chamada para determinadas coisas, e aquilo que eu estou a fazer, até às vezes uma tabela terapêutica, eu estou a fazer isto interrompida. Ou seja, aquela memória que eu estou a ter, eu vou perdê-la. Tenho muita pressão, vou perdê-la. E vou ter que voltar ao início. Isto tudo numa questão de tempo. Ou seja, a probabilidade de fazer um diagnóstico errado ou fazer um diagnóstico mal feito é grande. Porque tenho muita coisa a acontecer ao mesmo tempo. Por outro lado, se eu tiver um ambiente em que haja teamwork, em que há suporte, onde há valores a serem fomentados, eu vou fazer este tratamento, mas estou sempre com a minha memória não ter ser usado. Ou seja, estou num contínuo. E, portanto, provavelmente o diagnóstico vai ser mais fácil. Portanto, quais são os objetivos das estratégias de prevenção? Portanto, fundamentalmente, educação e treinos profissionais e tecnologias de informação que ajudem a tal tecnologias que o professor Santiago falou, podem nos ajudar demais. Aprender e repetir os erros diagnósticos na prática clínica, isto tem que ser feito diariamente com todas as pessoas. Portanto, o erro não deve ser punitivo, mas deve ser uma oportunidade de melhoria. E, no fundo, aqui também devermos para a investigação de processos de diagnóstico para a gostava de continuar a trabalhar. Espero que tiverem alguma dúvida. Muito obrigado, doutora Inês. Não sei se alguém quer por alguma questão. Eu acho que foi uma exposição bastante clara. Colocou as definições que hoje são e o modo como podemos abordá-las. E sintetizou realmente tudo aquilo que o professor Luís Santiago já tinha referido em relação a alguns problemas. É preciso nós sermos capazes de os identificar. É preciso nós tomarmos atitudes que levem à diminuição. E para levar à diminuição tem que haver para já a assunção de que eles existem e que podem existir. E, portanto, é esse conhecimento que nós pretendemos quando fazemos estes fóruns, é que as pessoas tenham conhecimento, discutam e encarem essa possibilidade. Alguém quer por alguma questão? Não. Se não tem depois nenhuma questão, agradeço à doutora Inês realmente a excelente exposição e sistematização do que é um problema complexo, como o doutor Luís Santiago tinha dito, e depois temos as consequências. As consequências que realmente vocês viram naquele estudo que são graves numa percentagem muito elevada de casos e que têm consequências, sendo o erro diagnóstico a principal causa de indemnizações dos Estados Unidos. E aquilo que se podia poupar com a diminuição destes erros dava realmente para corrigir muito os déficits estruturais que existem. Portanto, nós estamos a cometer erros e a encarecer brutalmente o sistema, sem vantagens, pelo contrário. O Santiago falou também na questão dos exames pedidos a mais. O PSA é um dos problemas gravíssimos que existe porque muitas das vezes a pessoa pode ter um cancro, e até pode vir a morrer, mas pode vir a morrer com o cancro da próstata, mas não do cancro da próstata. Portanto, há aqui algumas nuances
estão largamente estudadas e que não há consenso, mas, no entanto, o PSA é uma análise muito bem paga e, portanto, os laboratórios adoram essa situação. E os urologistas também, porque realmente uma pessoa fica com um PSA ligeiramente aumentado, mas logo eu tenho um câncer da próstata. E a partir daí posso dizer que é um calvário. Mas estamos aqui não é para me ouvir, mas para ouvir a professora Andréia, que nos vai transmitir realmente as posições e os perigos que os doentes correm e aquilo que nós seremos responsáveis ou não. Eu quero agradecer à professora André, que é a segunda vez e que realmente nos apresenta Não há nada para agradecer. uma posição muito oportuna de todos estes problemas. Vamos lá ver, vamos lá ver. Então, boa tarde a todos. Andréia da Costa Andrade, sou investigadora do Centro de Direito Biomédico e, em nome desta instituição, do Centro de Direito Biomédico, agradeço o convite para estar aqui hoje a falar-vos sobre responsabilidade médica. Eu venho investigando desde o meu mestrado estas questões dos atos médicos, da conduta médica. Hoje em dia estou a fazer um doutoramento na área dos biobancos. Hoje falo-vos da minha tese de mestrado, trago-vos aqui o tema da minha tese de mestrado. As duas exposições anteriores trouxeram-nos a definição de erro e de erro de diagnóstico, as consequências e as formas de actuar numa perspectiva de melhoria da qualidade. Eu trago-vos aqui as consequências jurídicas. E é interessante que o Sr. Professor agora estava a falar que os Estados Unidos é uma das principais fontes de indemnização, a obtenção de indemnização a propósito de uma má prática médica. Em Portugal, não havendo advogados à porta, como há nos Estados Unidos, à porta de um hospital a perguntar se tudo correu bem, se não quer propor uma ação contra o médico ou contra o hospital, em Portugal, não existindo este tipo de prática por parte dos advogados, porque nós, apesar de tudo, temos um código de fazer, mas, não havendo isto, a verdade é que têm crescido os processos do foro cível, e já vou falar um bocadinho sobre isso, contra os médicos e contra as instituições de saúde. Antes de mais nada, e antes de começarmos a apresentação, queria-vos dar conta que esta apresentação é meramente indicativa. A minha ideia era que fossem colocando questões e que isto fosse o mais interativo possível e seguir um raciocínio. Isto é apenas uma muleta para que também eu própria tenha aqui uma linha de raciocínio, que hoje não está a ser exatamente fácil. Então, estava-vos a dizer, em Portugal, a República Portuguesa tem vários órgãos de soberania, o Parlamento, o Sr. Presidente da República, o Governo, dentre eles também os tribunais. Como sabem, os tribunais não tratam todos dos mesmos assuntos. Há tribunais administrativos e fiscais e há tribunais comuns, digamos assim. Os tribunais administrativos e fiscais só tratam dos problemas que concernam o Estado nas suas diversas atuações, seja ele como contratante, seja ele como prestador de serviços. Por exemplo, o Estado que gere um hospital, o Estado que é patrão de um médico ou de uma equipa de médicos. Estes são os tribunais administrativos e fiscais que vão tratar destes assuntos. Quanto tempo demora um processo num tribunal administrativo e fiscal? Ninguém sabe, ainda hoje estão lá desde os dinossauros. Bom, não é verdade. Em média, 5 anos, verdade seja dita. Em média, 5 anos. Os processos administrativos e fiscais são extremamente morosos e têm muitas dificuldades na prova, têm também muitas dificuldades na obtenção da responsabilidade. Já vamos ver um pouco sobre isto. Os tribunais comuns são os tribunais que julgam os processos cíveis de indemnização civil e os processos de condenação criminal. Há ainda processos do foro disciplinar. Os senhores, enquanto profissionais de saúde, neste caso médicos, estão a ser responsabilizados, estão a ser escrutinados na vossa conduta de várias perspectivas. De uma perspectiva disciplinar, a Ordem dos Médicos pode suspender, cancelar a vossa inscrição. De uma perspectiva laboral, enquanto empregados, enquanto trabalhadores de uma instituição, de uma perspectiva administrativa e ainda de uma perspectiva civil e criminal. Vejam bem como a vossa conduta pode ser apreciada de diversas formas. Todas elas terão por base as leis exatas, ou seja, as leis da arte, a prática, aquilo que é o estado de actuação no momento da prática da conduta. Toda a gente conhece, talvez aqui também seja fácil,
Toda a gente conhece os casos de conduta médica que foram, entretanto, avaliados. E a maior parte deles, as manchetes têm o gosto de colocar homicídio, ofensa à integridade física, pessoa que ficou cega, amputada no pé errado. São altamente sensacionalistas, esquecendo o contexto em que as coisas são praticadas. Esta falava do homicídio. Aqui, 2 enfermeiras condenadas por negligência. Negligência não é um crime. Isto não existe. Ninguém é condenado por negligência. As pessoas geralmente são condenadas pela prática de um crime. O crime pode ser cometido com negligência. As coisas não funcionam assim. E aqui, neste caso, foi altamente sensacionalista, até porque houve um recurso. O Ministério Público investiga 80 casos de negligência médica. As coisas são assim colocadas sem terem absoluta noção do que se passa. A professora é operada a olho salado e não é explicado que se trata, na verdade, e nós juristas, o professor há pouco colocava aqui as coisas de uma forma provocatória, e tenho pena que se me diga. Colocava aqui as coisas de uma forma provocatória, dizendo desde que o direito entrou na medicina, as coisas complicaram-se. Eu diria que desde que o direito entrou na medicina, as coisas ficaram mais claras. É mais fácil distinguir aquilo que é uma conduta médica ilícita daquela que não é uma conduta médica ilícita e que sucede em qualquer sistema, que decorre daquilo que nós chamamos a teoria do queijo suíço. Reparem, no fundo, o Dr. Guilherme de Oliveira tem esta teoria há muitos anos e nós, no Centro de Direito Biomédico, seguimos esta mesma teoria. A teoria do queijo suíço demonstra que vários pequenos erros cometidos ao longo de todo o sistema, ao longo do procedimento, ao longo da entrada até ao tratamento de um doente, todos esses pequenos erros culminam, às vezes com coincidências infelizes, como é evidente, culminam na produção de um grande dano. E é isso que importa avaliar. É fazer um nexo, ou estabelecer um nexo de causalidade entre o dano produzido, neste caso a cegueira de uma utente, à conduta de um médico ou de uma equipa de cirurgia. Mas pronto, os senhores já sabem que o julgamento também é feito na praça pública e os jornais dão-nos sempre conta destes casos fazendo grandes manchetes. Então, a este propósito, eu trago-vos aqui o seguinte. Não sei se posso tirar isto aqui da frente, está-me enervado. Que alívio. Então, estávamos a falar desta relação do profissional de saúde com a pessoa doente. A pessoa doente tem direito a que as leis exatas, as leis da arte, as leis, o estado da conduta, seja respeitado. Tem direito à informação e ao consentimento. Este novo direito, ou esta nova prática, está relacionada com a nova perspectiva do direito relativamente ao utente. O utente está agora no centro decisório. É o utente que toma as decisões sobre si mesmo e sobre a sua saúde, a não ser em casos de incapacidade ou inmobilidade. O direito à documentação e ao registro, já deve ter ouvido falar nisto, o processo clínico é um conjunto de dados pessoais aos quais o utente tem direito de acesso. O direito à reserva da vida privada e familiar. Estes são, diria eu, os 4 principais pilares da vossa conduta. Os que já sabem que estão sujeitos a sigilo e que a violação do sigilo implica a violação de várias normas e procedimentos de várias espécies, não só disciplinar e civil, mas também criminal. Mas a propósito desta questão das leis exatas, vamos avaliar. Estava-vos a dizer então, a propósito da conduta médica, há várias espécies de responsabilidade. A responsabilidade civil, a responsabilidade penal, a responsabilidade administrativa e a responsabilidade pela ordem profissional, digamos assim. A ordem dos médicos pode avaliar a vossa conduta, assim como a administração do hospital pode avaliar a vossa conduta, mais de uma perspectiva laboral. Dentro da responsabilidade civil, temos uma responsabilidade contratual e uma responsabilidade extracontratual. O que é que isto significa? Significa que há ou não há um acordo prévio relativamente ao resultado. Os senhores obrigaram-se com meios ou com resultados, com objetivos. Numa cirurgia estética, nós diremos que há responsabilidade contratual. Os senhores têm uma obrigação de resultado. Numa cirurgia de urgência, numa cirurgia de ambulatório, a propósito de uma qualquer intervenção de saúde, diremos que há uma responsabilidade extracontratual. Os senhores têm a obrigação de meios, empenhar todos os conhecimentos que têm e os meios que dispõem para obter um resultado que é a saúde do paciente. Compreenderam a diferença entre estas duas situações? Eu, além de ser investigador e de dar aulas, blá blá blá, ser encarregado de proteção de dados,
Sou também advogada. E a este propósito, eu trabalho sempre, e em todas as circunstâncias, aliás, eu trabalho sempre do lado dos médicos, sempre do lado das clínicas, sempre do lado dos laboratórios. Estou sempre com os profissionais de saúde em todas as circunstâncias. Há escritórios que o fazem de um lado e do outro, mas nós não o fazemos por uma questão ética. É também um princípio ético que temos. E é este propósito, na relação com o médico, no momento em que é processado, seja na ordem, seja em termos de tribunal criminal ou civil, temos sempre esta dificuldade de distinguir. O médico, naquela situação concreta, obrigou-se a um meio ou obrigou-se a um resultado. O caso mais recente, sem violar o meu dever de sigilo, o caso mais recente prendia-se com um senhor que fez uma cirurgia estética ao pênis para aumentar o diâmetro. No caso, correu mal e a pessoa em causa ficou com, não só com impotência, mas também ainda com incontinência. Portanto, ficou com disfunção e com incontinência. Pretendia o cliente verdadeiramente, pretendia o cliente uma indenização pelos danos causados. E dizia ele que o médico não usou de todas as leis exatas. A pergunta que o tribunal fazia aos peritos era: obrigou-se o médico a obter um resultado, um diâmetro em X centímetros, ou obrigou-se o médico a utilizar todos os meios necessários ou possíveis para obter aquele resultado? Estávamos perante uma responsabilidade contratual, obrigação de resultado, ou uma responsabilidade extracontratual, obrigação de meios. O que nos parece? Bem, o pênis é uma situação chata, mas imaginem que é o nariz. Pronto. Vamos supor. Eu estou a ver as caras de horror destas pessoas. Nós falamos nisto com muita naturalidade e depois no tribunal, ninguém ri, como é evidente, é uma situação bastante tranquila. Para nós é só um objeto de processo. Mas pensem então, não é isso. É o nariz. Vamos supor. Vá, siga a ver. É o nariz. E o nariz, afinal, ficou torto, por algum motivo. Ficou arrebitado. E até condiz bem com a arrogância da pessoa. A minha pergunta é uma obrigação de meios ou uma obrigação de resultados? É uma obrigação de meios, mas há um contrato prévio. É uma clínica privada. É uma clínica estética muito conhecida em Portugal. Muitíssimo conhecida e bem paga também. Na altura, entendeu-se, o tribunal entendeu, que se tratava de uma obrigação de resultados e que a responsabilidade é uma responsabilidade contratual e que havia o dever de indemnizar em função do mesmo contrato. Nós já falamos sobre isto. Vamos agora à responsabilidade civil extracontratual. A responsabilidade civil extracontratual prende-se com a ausência de uma relação prévia entre o utente e o médico ou a equipa de profissionais. Hoje em dia é verdade que já não há a típica relação que existia antes entre o médico e o paciente, que era uma relação de confiança de um para um. Hoje em dia nós estamos perante uma relação entre um utente e uma equipa, muitas das vezes multidisciplinar, de médicos, de enfermeiros, de psicólogos, se tudo correr bem, não é? E, enfim, por aí fora, outros profissionais de saúde. Ora, a relação entre estes todos, em princípio, não se estabelece à partida por um contrato. A pessoa surge no serviço de saúde, portanto, seja um centro de saúde, seja um hospital central, numa situação de emergência, não há um contrato prévio. Olha, assina aqui que vai ser operada não sei o quê. As coisas são feitas, na maior parte das vezes, no interesse da saúde da pessoa. A este propósito, vale a responsabilidade civil extracontratual praticada pelos agentes públicos. Neste caso, será avaliado em função da responsabilidade do Estado. Os médicos, em concreto, apenas serão responsabilizados de forma direta no caso de haver uma atuação dolosa. Estaremos a falar de dolo, ou seja, de má prática intencional ou uma negligência grosseira. Uma situação que um médico mediano não daria origem. Um médico razoável, o bonus pater família, digamos assim, não daria origem àquele erro. Portanto, a negligência simples, aquelas situações que podem suceder, os erros que podem acontecer, porque o utente não compareceu no prazo de um mês e não houve tempo e não chegou a ecografia a tempo,
esses erros, em princípio, não darão origem a uma responsabilização direta dos profissionais de saúde, mas antes a uma indenização do dano, a uma compensação do dano através do sistema. Este tem sido, aliás, o objetivo, e há pouco estava ali a comentar com o professor, este tem sido o objetivo do sistema. Em parte, o sistema procura indenizar os danos, fazer face aos danos sofridos pelos utentes, sem responsabilizar de forma direta os profissionais, de modo a que seja compreendido o erro, neste caso, o problema causado, como uma oportunidade de correção dos mesmos, dos procedimentos de uma gestão de melhoria de qualidade, e não tanto de imputar uma culpa, como se a culpa fosse de um profissional em concreto. Hoje em dia já não se procura saber quem fez isto, quem deu a origem, quem deu a última facada. Na verdade, não é isso que se procura fazer. Procura-se, sim, indenizar dano, explicar que aquela morte, não obstante a pessoa ter morrido no hospital ou não, decorre de uma situação de erro, decorre de uma situação causada pelo sistema. O sistema vem assegurar a indenização do erro, ao mesmo tempo que não coloca sobre os ombros dos profissionais este tipo de responsabilidade direta. Até aqui, responsabilidade extracontratual do Estado. E há pouco falávamos da responsabilidade contratual direta das clínicas ou dos médicos. Conseguiram compreender a diferença? Sim? A parte da responsabilidade disciplinar, ok? A responsabilidade disciplinar é exercida ou pela administração do hospital ou pela ordem dos médicos, a maior parte das vezes pela ordem dos médicos. Depois a responsabilidade extracontratual, quando trabalham com o Estado assume os erros ou os danos causados na decorrência da sua competência, na saúde, na justiça, por aí fora, e depois a responsabilidade contratual, na decorrência de um contrato inicialmente celebrado entre os profissionais. Eu queria aqui dar-vos conta do seguinte. Ora bem, este computador tem internet? Se calhar vai ser difícil. É isto. Eu já partilho para que todos vós possam ver. Eu acho que é importante, para quem nunca viu, acho que é importante verem. Eu estou a abrir... pois claro. Só um bocadinho. Vou partilhar a tela. Não, aqui. Isso. Tela. Ok. Eu queria vos dar conta do seguinte. Para quem nunca viu, eu queria que os senhores tivessem contacto pela primeira vez, talvez, com o Código Penal. O Código Penal, apresento-vos alunos de medicina, Código Penal. Podem dizer olá. O Código Penal é anterior ao vosso nascimento, provavelmente. Muitos de vós não seriam sequer planeados, nem projetos. Eu própria, que sou uma pessoa muito antiga, não era sequer um projeto. Bom, neste caso, o Código Penal já sofreu todas estas alterações. Esta lista que aqui está são alterações ao Código Penal. Mas eu queria vos mostrar o artigo que me interessa. Ora, aqui está ele. Queria pôr maior, mas também não sei onde é que é. Bom, então, diz o artigo 150 do Código Penal. A epígrafe, o título do artigo é Intervenções e Tratamentos Médico-Cirúrgicos. O nosso Código Penal, a nossa legislação criminal, tem um artigo específico só para vós. Sintam-se lisonjeados. As intervenções e tratamentos que, segundo o estado e o conhecimento da experiência da medicina, se mostrem indicados, forem levados a cabo de acordo com as leis arcas e por um profissional médico ou outra pessoa autorizada, com a intenção de prevenir e diagnosticar, regular ou minorar uma doença, sofrimento ou lesão, fadiga corporal ou perturbação mental, não se consideram ofensa à integridade física e, por maioria da razão, também não se consideram homicídio. Portanto, se for um médico com intenção de curar, com indicação terapêutica, portanto, é o que se costuma fazer, e se for de acordo com as leis exatas, se cumprir estes critérios, aquela actuação não será sequer típica. O que é que isto significa? Não vai sequer ser avaliada nem pelo Ministério Público, nem por qualquer tribunal. É excluída a ilicitude deste ato. O Código Penal tem este artigo 150, número 1, que foi o objeto da minha tese de mestrado. E qual é que é a ideia?
A ideia, de acordo com o professor Costa Andrade, que foi meu mestre e faz o favor de ser meu amigo, o professor Costa Andrade dizia o seguinte: o objetivo deste artigo é não equiparar a conduta de um médico, o bisturi de um médico, a um faquir de rua que agride alguém no âmbito de um assalto. A facada que eu sofro na rua a propósito de um assalto, por exemplo, não pode ser exatamente a mesma que eu sofro a propósito de uma intervenção médico-cirúrgica. A intenção das pessoas que me fizeram o corte, atenção, estamos sempre a falar de um corte na minha pele, mas a intenção das pessoas que o fizeram é diferente. Ora bem, quem tiver a oportunidade de procurar, verão que a minha ideia inicial na tese de mestrado seria excluir este artigo do Código Penal. E eu explico-vos porquê. A ideia não é ter-vos no banco dos arguidos, nem dos réus, a todo momento. Não, de todo. Pelo contrário. A minha ideia é a seguinte: de que serve? Se virem aqui em baixo, nós temos a lista de acórdãos que foram publicados a propósito deste tema. Em 2014 houve um acórdão que falou deste artigo. Um acórdão. Nunca os tribunais aplicam este artigo. Nunca. E a este propósito eu digo o seguinte: se a lei existe, se o artigo está previsto para simplesmente se passar por cima dele e acusarem-se os médicos diretamente de homicídio, de ofensa à integridade física, qualificada a maior parte das vezes, se é assim, acabe-se com a norma. Não serve para nada. É claro que isto é uma provocação, como é evidente. O meu objetivo é que os tribunais passem a aplicar a norma e que cumpra, mesmo o Ministério Público, cumpra esta norma na verificação dos requisitos antes de uma acusação formal a um médico ou uma equipa de profissionais, como é evidente. Queria-vos perguntar, perceberam esta norma relativamente aos requisitos que excluem a responsabilidade criminal da prática médica, seja o que for, seja um diagnóstico, seja uma terapêutica, seja uma intervenção cirúrgica, qualquer intervenção médico-cirúrgica, será excluída se cumprir estes requisitos. Não pode ser uma intervenção de alguém que se diz médico. Os falsos médicos não estão aqui abrangidos, não têm habilitação legal para o fazer. Não pode ser uma intervenção médica que não esteja ao abrigo da prática corrente. Mas aqui também dizemos o seguinte: é razoável que um médico que tem conhecimento de uma técnica especial de uso de laparoscopia, ouvido pela primeira vez na altura que estava a fazer esta tese, o palavrão da laparoscopia. O médico tem conhecimento de uma técnica, vamos supor, especial de cirurgia, decide naquele dia: não, hoje não vou fazer com a técnica especial, vou fazer com a técnica normal. Tudo aberto. E aquilo corre mal. E nós dizemos assim: bem, ele não agiu de acordo, não agiu violando as regras, ele agiu de acordo com o que é normal. Ele não agiu, foi de acordo com os seus estándares, com a sua capacidade. Podia ter feito mais? Podia. Mas era exigível aos outros que tivessem feito mais? Não. Pode ser criminalizado. Pois é. É aqui que chegamos. Este artigo tem esta dificuldade, porque rege-se pelo Estado, pela indicação, pela terapêutica normal. Não se rege pelo conhecimento específico do médico, pelas capacidades e pelas habilidades do profissional em causa. Tem esta dificuldade. Artigo 150, número 1, específico para os senhores doutores. Espero que estejam satisfeitos. Tenho aqui uma norma muito específica para vós. Artigo número 2, ou 150, número 2. As pessoas indicadas no número 1, portanto, o médico, que, tendo em vista as finalidades ali apontadas, realizarem intervenções ou tratamentos violando as leis artes e criarem dessa forma um perigo para a vida ou um perigo de grave ofensa para o corpo ou para a saúde, serão punidas com pena de prisão até 2 anos. O que é que isto significa? Os senhores vão para uma cirurgia. Este é um exemplo de escola que nós damos sempre. Os senhores vão para uma cirurgia, vêm do lado de fora e passam a enfermeira e dizem: doutor, se calhar desinfetávamos as mãos. Eu, nem lá vou tocar. E vai com as mãos como está. A senhora fez uma cara de... É verdade. Mas por as verdades. A questão é esta. Há uma violação dolosa das leis das artes que acaba por criar, nem é preciso a produção de um dano, acaba por criar um perigo que só pelo perigo em si já é punível. Uma norma específica para vós, espero que tenham gostado também desta. Mas eu tenho mais. Temos mais para vós, para as situações em que coisas ocorrem, situações difíceis ocorrem, para aqueles dias de manhã em que uma pessoa à tarde não pode sair de casa à noite. É para estes dias que o Código Penal tem aqui uma outra norma, também pensada para vós.
Artigo 156. A propósito da comunicação, estava o professor há pouco a falar, e a doutora Inês também falou, a propósito da comunicação, a necessidade de comunicação. Artigo 156. As intervenções e os tratamentos médico-cirúrgicos arbitrários. As pessoas indicadas no artigo 150, os doutores, não é? Que, tendo em vista as finalidades lá apontadas, uma terapêutica, uma indicação médica e realizarem intervenções ou tratamento sem o consentimento do paciente, sem a autorização destes, serão punidos com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa. Eu sou interessado, faça como entender. Não caiam nessa. Não caiam nessa. O senhor tem que conhecer, deve conhecer, para tomar uma decisão. O senhor deve perceber a extensão e a consequência daquilo que eu vou fazer, do procedimento que eu estou a propor e das opções existentes, para que depois não me venha a dizer, pois mas eu não sabia isto por amor. Okay? A este propósito, o 157, logo abaixo, diz o seguinte: para efeito do disposto no artigo anterior, portanto, para efeito do consentimento, só será eficaz quando o paciente tiver sido devidamente esclarecido sobre o diagnóstico, a índole, o alcance, a envergadura, as possíveis consequências da intervenção ou do tratamento, salvo se isso implicar uma comunicação de circunstâncias diferentes. Portanto, eu já vos falo o que é esta parte final. Tudo isto, o diagnóstico, as opções, a envergadura, as consequências, blá, 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 tudo isto tem que ser explicado ao paciente para que se possa dizer verdadeiramente que houve consentimento e que os senhores não praticaram uma intervenção médico-cirúrgica arbitrária. Vamos cá a um caso. Senhora grávida do 3º filho. A senhora tem um parto difícil e é necessário avançar para cirurgia, portanto, para cesariana. No âmbito, a propósito da cesariana, o médico em causa, a senhora está anestesiada, o pai está cá fora num stress, a senhora está anestesiada e a propósito do momento da abertura e tal, lá dão conta, por algum motivo, que eu faço mais que situação, lá deram conta que a senhora tinha um problema nos ovários e no útero. Portanto, era uma situação absolutamente urgente. A senhora estava em hemorragia, era necessário remover por completo tudo. O médico tomou a decisão e disse: eu vou operar agora. Ela está sedada, portanto está anestesiada, vou remover agora. A senhora acordou, explicaram-lhe: a criança está bem, está tudo bem, mas tem uma má notícia. Explicou-lhe o que é que tinha feito. E a senhora disse: pois, eu tenho 3 filhos, mas eu queria ter 4. E eu acabei de perder essa possibilidade. Atenção, ter 4, 5, 6 filhos, isso é o objetivo de cada um governa-se. O subsídio é para aquele Estado, mas está tudo bem, cada um governa-se e faz como entender. O que está aqui em causa é o seguinte: o médico podia ou não podia, naquela situação concreta, tomar aquela decisão. É uma intervenção médico-cirúrgica arbitrária ou não? Podia o médico, isto foi discutido, atenção, este caso foi levado a tribunal e nós acompanhámos o escritório. Podia ou não podia o médico ter estancado a hemorragia, resolvido a situação, conservando os órgãos, fechar e tal, acordar a senhora e dizer: olha, tão breve quanto possível, tenho que tomar uma decisão sobre isto. Remover os órgãos ou não. Porque os senhores sabem, provavelmente, que há procedimentos de colheita de gametas femininos, de modo a que haja a produção ou a procriação mais tarde de outras formas. E essa possibilidade não foi dada à paciente. O cirurgião-chefe foi condenado por intervenções médico-cirúrgicas arbitrárias. O tribunal entendeu que ele podia e devia ter resolvido a situação na hora para depois dar a oportunidade à senhora de o fazer. Mas o tribunal entendeu que o médico sabia, por estar a par do planeamento familiar, sabia que era sonho daquela mãe ter 4 filhos e não 3. Estão a ver o que é intervenções médico-cirúrgicas arbitrárias. A propósito do 157, na parte final, é preciso comunicar tudo, salvo quando isso implicar a comunicação de circunstâncias que, a serem conhecidas pelo paciente, ponham em perigo a sua vida ou seriam suscetíveis de lhe causar um grave dano à saúde físico-psíquica. Há uns anos atrás, quando comecei a trabalhar com uma empresa na área da genética, estávamos a falar do acesso aos dados genéticos. Como sabem, o processo clínico de genética é um processo à parte, que não está integrado no processo clínico normal. E a esse propósito, eu defendo o direito ao acesso. Defendo que o Estado deve ser
o menos paternalista possível, e dar acesso a todos ao processo clínico e ao processo clínico genético também, dando-nos acesso aos resultados e aos dados. E na altura, uma ilustre professora que me acompanhava então, a doutora Helena Muniz, explicou-me o seguinte: atenção, a Andreia talvez compreenda o que vem no relatório genético, a Andreia talvez tenha capacidade de encaixar os resultados e as consequências daqueles resultados no relatório genético, mas nem toda a gente o terá. Nem toda a gente terá capacidade para perceber. Nem toda a gente terá a capacidade de ler aquilo que vem no Google e não dizer, opá, vou morrer amanhã. Ora, estas dificuldades geram esta questão do privilégio terapêutico. Não só relativamente ao acesso, mas também quanto à informação que o médico é ou não é obrigado a transmitir. Reparem, na psiquiatria é muito comum. O médico, há uns tempos atrás, o psiquiatra dizia-nos o seguinte: há um paciente que eu já não acompanho, que quer ter acesso ao processo clínico na íntegra, quer ter acesso a todas as informações que eu tratava sobre ele. O que é que sucede? No processo clínico existem várias notas pessoais, na maior parte das vezes, relativamente, por exemplo, àquilo que tinha acontecido naquela consulta em concreto. E o médico dizia-nos assim: eu às vezes tenho anotações sobre, neste dia o paciente trazia um casaco para as bolinhas vermelhas e tivemos a falar sobre a morte do gato. Porquê? Porque o paciente tinha muita necessidade de ser reconhecido. A primeira coisa que ele fazia era entrar e dizer: "O senhor lembra-se de mim?" E ele dizia: sim, eu não lembro. Da última vez o senhor trazia uma gravata vermelha às bolinhas brancas e estivemos a falar sobre a trágica morte do seu gato. E o paciente já se sentia, então já começava ali a confiança estabelecida. O que é que ia acontecer se ele visse no processo clínico que estavam lá aquelas anotações? Perdia-se a confiança, certo? E aquelas anotações não são do paciente. Isto é o que foi discutido. Se o acesso a estas informações são ou não são de se dar, de se comunicar ao paciente. Se terá ou não terá consequências na comunicação, consequências na sua saúde física e mental. Esta é a noção de privilégio terapêutico. Eu queria que reparassem que o artigo 156 e 157 estão pensados para vós e o número a seguir é sequestro. Vou deixar no ar, só para você ver. O que é o anterior? O anterior é casamento forçado. Soa-me bem. Queria só ir buscar mais um. Só mais um também específico para vós. Todos eles criminal. Atenção, estou sempre no Código Penal português. Não vejo nada, eu tenho que ir ao médico. Meu Deus, é 200 e... Calma. Está aqui. 284. Recusa de médico. O médico que recusar o auxílio da sua profissão em caso de perigo para a vida ou de perigo grave para a integridade física de outra pessoa, que não possa ser removido de outra maneira, é punido com pena de prisão até 5 anos. Isto é grave. Até 5 anos, no caso dos senhores estarem mesmo no fim do horário de expediente, entrar alguém pelas urgências e dizer: epá, para lá, falta 5 minutos para acabar. Esse já fica para o próximo. E a pessoa falecer entretanto ou ter uma consequência de saúde. Quantos acórdãos é que aplicaram este caso, ou este artigo? Em 2012. O desconhecimento continua grande. E não é só na profissão médica que continua o desconhecimento quanto às regras de direito que se aplicam à vossa conduta. Também nos tribunais continua um grande desconhecimento quanto às regras específicas da conduta médica. É esse o objetivo do Centro Direito Biomédico, é divulgar estas normas, esclarecer e informar. Estaremos disponíveis, como é evidente, para os esclarecimentos que tenham por oportunos, agora ou mais tarde, porque isto não é um falem agora ou calem-se para sempre, não aconselho de todo, quando o padre disser essa, saiam. Mas, a propósito disto, ficarão com o e-mail no final da apresentação e eu, como é óbvio, estarei disponível agora e mais tarde para os esclarecimentos serem por oportunos. Obrigada pela vossa paciência. Eu acho que não é preciso qualquer palavra, porque nesse momento a professora Andreia realmente torna aquilo que é algo difícil e que a classe médica e todo
mesmo os intervenientes da saúde têm alguma dificuldade em entenderem que são estas obrigações que nós temos perante um Código Penal que é claríssimo e que pune quem atua como médico. Isto é, nós temos alguns privilégios, mas temos estes privilégios de poder realmente intervir no corpo de outra pessoa, porque temos também determinadas obrigações. Portanto, as coisas estão ligadas, e eu ainda esta semana disse no início do semestre sobre a questão de os alunos de propedêutica terem que fazer o exame físico. Portanto, uma coisa é a entrevista. Agora, quando fazemos o exame físico, vamos fazer intervenção no corpo de outra pessoa. Portanto, é preciso que ela nos dê esse consentimento e, como veem, há algo de legislativo e de penal, porque tivemos a falar de Código Penal, que é a coisa mais difícil, porque são as penas, não são os outros códigos que existem muitos na legislação. Mas aqui não posso deixar de realçar realmente a clareza, o entusiasmo e como a professora Andréia torna as coisas fáceis e apetecíveis e, portanto, penso que todos nós participamos, ficamos mais esclarecidos. Eu também, apesar de já ter este conhecimento, muitas vezes me chamar a atenção, mas houve particularidades e, sobretudo, também a questão da prática e dos casos que ela trouxe. Porque há casos que não são fáceis de resolver realmente e que podemos ter muitas dúvidas. Mas eu penso que é fundamental e é o objetivo do fórum e das reuniões que fazemos é debater os problemas. Muitas vezes não tem que encontrar a solução, mas há que os debater, há que ter conhecimento, há que questionar aquilo que eu vos procuro estimular, há que ter espírito crítico. Por isso, muitos que querem fazer alguma intervenção, faz favor.